Todo diretor tem uma história que começa muito antes de onde ele está hoje. E entender essa jornada é olhar além do crachá. O que motiva, o que desafia e o que faz essa pessoa continuar, mesmo quando precisa mudar a rota. Hoje, o ViaCast abre espaço justamente para isso. Descobrir quem é que está começando um novo capítulo por aqui. Diferente, desafiador e cheio de oportunidades. Olá pessoal, eu sou a Aline Pucal, colaboradora da ViaCred, e chegamos ao nosso último episódio do especial Conhecendo a Diretoria da ViaCred. No episódio anterior, a gente conheceu mais sobre a Luciana Brick Pereira, diretora de negócios, sua história, sua trajetória e o que inspira nessa nova fase. E hoje, quem está aqui comigo para encerrar em grande estilo esse episódio é o Serginho Cis, novo diretor de expansão e desenvolvimento da cooperativa. Seja muito bem-vindo, Serginho. Olá, Aline. É um prazer enorme estar aqui contigo hoje, nesse banquinho aqui para falar um pouquinho da minha história. E olá ao pessoal que está assistindo. Legal. E tu sabes que a gente, durante esses últimos episódios, começou com um desafio. Vai topar esse desafio também? Sempre. Quando recebi o convite, eu sabia que viria um desafio, tá? Tu me conhece, né? Já sabe que a gente gosta de uma boa conversa. Conheço as tuas habilidades de entrevistadora, tá? Então vamos lá. Um desafio. Vamos então lá. Vamos lá. Eu quero que... Tá aceito, tá? Ótimo. Pra gente começar, eu queria que tu contasse pra gente quem que é o Serginho, mas sem falar aquilo que faz e naquilo que trabalha. Quem que é o Serginho? O Serginho é uma pessoa que é muito dedicada à família, que gosta, que tá junto da família, né? E também que ama o que faz. E principalmente aqui trabalhar na cooperativa, na ViaCred. Mas eu pedi pra falar sem falar o que faz, como é que trabalha. Me conta lá. Eu sei que tu não é nascido em Blumenau, apesar de trabalhar hoje aqui com a gente. Então tu quer o histórico completo? Vamos lá. A ficha corrida? Conta lá. Eu sou nascido em Massaranduba e atualmente também estou morando em Massaranduba, né? Já morei em outras cidades, inclusive, né? A trabalho. Sou formado em administração de empresas, também fiz curso de engenharia. E, enfim, sou casado, tenho 2 filhos. Né? Legal. E me conta mais um pouquinho, então, como é que foi esse início de carreira. Tu deu um spoiler aí que eu sei que teve uma faculdade que, né, mudou ali o destino. Mas quem que o Serginho queria ser quando era criança? O Serginho era uma pessoa com muitos sonhos, né? Uma criança com muitos sonhos, né? Como eu sou nascido e me criei grande parte da minha vida em Massaranduba, né? Então a gente sempre tinha referências profissionais, começando com a questão da agricultura, que ainda hoje é muito forte lá no município, e das indústrias metal-mecânica e de indústria também têxtil, que é forte também aqui em Blumenau, né? Então essas eram as minhas referências que eu tinha, naquilo que eu queria trabalhar. Obviamente, por meio da TV, de jornais, revistas, na época, porque a internet não existia, né? Sim. E um pouco já denuncia a minha idade, né? Mas também tinha acesso a outras coisas, né? Então o sonho ele corria solto, né? Mas a referência era muito forte, né? Principalmente trabalhar na indústria, né? E a área de serviços, que no caso da ViaCred, nem me passava pela cabeça, né? Dentro de todo esse processo, eu fui, de fato, né? Trabalhei uma boa parte da minha vida, da minha infância, na agricultura. E numa sequência fui por uma indústria, inclusive lá da região. E ali eu comecei a conhecer como é que é o mundo empresarial. E eu comecei a ter um gosto muito grande nisso. Até por algumas referências de algumas pessoas que trabalhavam comigo, né? Juntava com aquilo que eu tinha de sonho na infância e as coisas foram se encaixando. E a partir desse momento eu comecei a avaliar, né? O que eu vou fazer, de fato, de consolidação da minha carreira, né? Vou precisar estudar, vou precisar conhecer, vou precisar achar oportunidades. A primeira coisa que quando você quer pensar numa carreira de longo prazo, o que é? Começar a estudar. Perfeito. Então, dali eu já comecei a fazer os meus ensaios, né? Dentro de uma sequência, quando eu estava entrando já no 2º grau, eu já optei por uma especialização em técnico em contabilidade. Então, já que tinha tudo a ver com a carreira na indústria, né? Na parte de escritório. Legal. E aí, feito todo esse processo, eu tentei buscar coisas e dar passos mais longos, né? Fui para a universidade. Daí consegui uma oportunidade de vir estudar aqui na FURB, aqui em Blumenau. Ia e voltava todos os dias de Massaranduba? Ia e voltava todos os dias. A dificuldade era imensa, mas o sonho era muito maior. Então as coisas acabavam compensando. E como é que foi esse período, nessa jornada? Continuava na indústria
fazendo a faculdade de administração. Continuava na indústria, fazendo a faculdade de administração, e aí cada vez mais eu começava a conhecer o mundo. Porque a realidade de Massaranduba era uma coisa, uma cidade pequena, ainda hoje é uma cidade pequena, mas com uma estrutura totalmente diferente, né? E Blumenau já é uma cidade já polo aqui na região do Vale do Itajaí, e muito conhecida dentro de Santa Catarina e até mesmo no Brasil, pela Oktoberfest. Perfeito. Mas não foi por causa da Oktoberfest que eu vim estudar na FURB, tá? Mas aproveitou. Mas aproveitei, eu confesso que aproveitei muitas vezes, né? Tava tudo muito junto, né? Por que não aproveitar, né? Jovem, na faculdade. Exatamente. E aí eu ingressei no curso de administração de empresas e comecei a flertar com todo esse processo educacional, né? Institucional do estudo em administração de empresas. Aí, trabalhando na indústria até então. Tu desse um spoiler já, que eu vou te fazer essa pergunta porque tu permitiu. Tá bom. O mercado financeiro nunca foi um sonho, então? No primeiro momento, não era o meu objetivo de carreira mercado financeiro. E o meu conhecimento de cooperativa era praticamente, eu não vou dizer inexistente, porque lá em Massaranduba existe uma cooperativa agroindustrial muito forte, que é a Cooper Juriti. Mas que, para te falar a verdade, que eu conhecia o que era uma cooperativa de crédito, eu não fazia nem ideia do que era. Conhecia o mercado tradicional financeiro, né? Desde da Bolsa de Valores, né, que se tinha no Rio de Janeiro, à época, em São Paulo, e as internacionais, e os bancos tradicionais, né, de investimento e comerciais. Mas cooperativismo de crédito nem me passava pela cabeça que existia, e muito menos o mercado financeiro é o meu objetivo profissional de fazer carreira. A minha carreira era mesmo na indústria, eventualmente no serviço, até mesmo na agricultura. E então agora você vai ter que contar pra gente como que surge a ViaCred nessa história. Pois é. A visão que eu tinha do mercado financeiro era que eram instituições que sim, tinham um potencial de carreira, eram referências também para trabalhar, mas eu achava tudo muito, muito fechadinho, sem espaço para criar. Essa era a minha visão, né? Então era tudo muito normativo, muito processo, que hoje ainda existe, né? Mas o que acontece? A ViaCred, ela abriu uma unidade de atendimento em Massaranduba, né? Que ano era isso, tu lembra? Isso era em 2005, que foi o ano que eu comecei na cooperativa. Ela abriu uma unidade de atendimento em Massaranduba, e ela já tinha uma referência na região, mas em Massaranduba pouco conhecida. Tanto como a cooperativa ViaCred, como o cooperativismo de crédito no geral. E uma pessoa da família, ela se interessou em se tornar associada da cooperativa, né? E eu já estava quase me formando em administração, estava morando em Blumenau na época, e a pessoa comentou comigo, né? Essa pessoa da família comentou comigo, né, que tinha intenção de se tornar associada, porque tinha várias vantagens, mas não conhecia cooperativismo de crédito, e não sabia se a instituição era segura, e me perguntou sobre. E eu não conhecia muito, me senti curioso, e até em poder ajudar, acompanhei essa pessoa para ver como é que funcionava o processo de admissão como associado. E aí eu comecei a conhecer o cooperativismo por meio das perguntas em relação que eu fiz, e a pessoa que estava nos atendendo acabou também se interessando pelo meu currículo, pelas situações que eu colocava, que achava interessante, e começou a dar uma linha de match, vamos dizer assim, né? A gente começou a flertar entre interesses comuns. Que legal. E ali surgiu já um convite. Pois é, ao final dessa conversa ali na admissão do associado, né? De fato, a pessoa se tornou associada, né? Ela gostou, eu tive um papel fundamental também em apoiar, em tirar dúvida, e aí rolou um convite para enviar um currículo para a cooperativa. E eu, até entendendo um pouco mais do cooperativismo, fiquei muito interessado. E como é que foi esse início na cooperativa? Me conta. Esse início ele foi assim, desafiador. Porque eu já estava morando em Blumenau, e a cooperativa, a sede dela aqui em Blumenau, eu tive que voltar para Massaranduba, e lá iniciei minhas atividades. Né? Obviamente, vim para cá, fazer todo o processo de aculturação, treinamento. Não é muito diferente do que acontece hoje, né? Mas eu mudei toda a minha vida para entrar na cooperativa. Mas ali eu já tinha um sentimento que era... Esse lugar já me chamava a atenção. No começo daquela conversa lá e depois da entrevista, muito mais, e quando eu ingressei, aí de fato minha vida foi transformada. E tu entrou em qual cargo, Serginho? Eu entrei como estagiário. E como é que foi essa jornada até chegar à diretoria? Me conta um pouquinho. Tem muitos anos, né? São mais de 20 anos. Eu ia dizer, 20 anos, né? 21, né? Até dentro,
principalmente da época, né? A cooperativa, ela basicamente, quem ingressava na cooperativa, ela entrava como estagiário. Só que esse estagiário daquela época é bem diferente do que hoje. Hoje é muito comum menor aprendiz, né? Mas o estagiário da época, ele tinha funções várias, não era limitada, né? Então, desde fazer o atendimento direto ao cooperado, seja nas mesas de atendimento, seja no caixa, né? Obviamente você tinha um apoio, uma preparação, um material para isso, né? Mas era muito diferente do que é hoje, né? Sim. E ali, cada vez mais, eu comecei a me interessar pelas coisas, né? Porque as oportunidades acabavam chegando, tinha coisas que eu queria conhecer, que eu queria aprender, que eu queria descobrir como funcionava para poder atuar muito bem no meu papel que eu estava exercendo até então. E teve algum momento que tu entendeu que foi um momento de virada, assim, poxa, é aqui mesmo que eu quero ficar, é aqui mesmo que eu quero seguir minha carreira, construir essa jornada? Hoje o nosso propósito é bem claro, né? Unir pessoas para transformar vidas. Naquela época não se tinha isso declarado, não estava escrito em nenhuma parede, não tinha nenhum material publicitário. E lá já tinha todo esse sentimento, né? Com uma cultura muito forte de cuidar das pessoas, uma cultura que dava oportunidade tanto para os colaboradores e para a cooperativa. Isso eu acho que uniu muito com os meus valores. Eu sempre, desde a época de jovem, tu me perguntou, né, o que eu sonhava, né? Eu sonhava em ter uma carreira, que eu me sentisse feliz. Eu sonhava que eu tivesse uma carreira que eu pudesse produzir alguma coisa, entregar alguma coisa para alguém. E esse entregar de uma maneira bastante equilibrada. E eu comecei a encontrar isso dentro da cooperativa. No resumir das coisas, né, eu queria fazer a diferença. E a cooperativa, ela me oportunizou para eu conseguir fazer essa diferença. Pelo menos esse é o meu entendimento. Que incrível. E a gente sabe que nessa jornada vieram muitos cargos, né? E um deles, Serginho, eu queria que tu contasse um pouquinho, foi sobre a tua ida para o Paraná. Esse movimento que aconteceu também com a expansão da cooperativa lá. Certo. Obviamente, né, que quem começa de estagiário e está hoje atualmente na função de diretor, ela passa por vários cargos, né? É uma escadinha, é uma consequência de um trabalho, de oportunidades que tu vai também aproveitando, né? E aí, olhando assim sobre as questões do cargo, já indo lá para o Paraná, né? Acho que o diferencial para mim, dentro dos cargos que eu passei, foi quando eu me tornei gestor, né? Porque o processo de você fazer gestão de pessoas, ele começa com você se conhecendo, para daí você conseguir lidar com as outras pessoas. E aí começam vários desafios, né? Porque hoje um dos principais diferenciais competitivos da cooperativa é o relacionamento. Perfeito. E o relacionamento é feito por pessoas. E as nossas equipes, as pessoas que trabalham na cooperativa, elas têm que estar num ambiente propício para isso e preparadas. E o gestor tem um papel fundamental, né? Então, eu tive essa oportunidade de ser gestor e aprendi muito. E as coisas foram passando, as habilidades, o conhecer do mercado, ele veio de uma maneira natural. Até eu buscava novos desafios e aí teve a oportunidade e o convite para poder ir para o Paraná. E aí tem um outro degrau dentro da minha carreira, né? É que saí de Santa Catarina, do modelo que a Viacred até então vinha adotando aqui, para ir para um outro estado e levar junto com as equipes, com as pessoas que comigo me acompanharam, né? Todo esse processo do Paraná. Realmente foi um desafio, mas foi um aprendizado enorme. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas já deu pra sentir que expansão tá no sangue do Serginho. Eu, olhando assim para toda a minha trajetória profissional da cooperativa, acho que não teve um dia que eu não pensei ou não trabalhei em expansão. Talvez é uma das coisas, né, junto de outras que eu já comentei aqui, né, que me desafiam, mas na mesma medida também me movem, tá? E me motivam bastante. Então tá, agora que a gente já conheceu bastante do Serginho profissional, vamos conhecer um pouquinho mais do Serginho fora da cooperativa. Tá bom. Quero saber o que te motiva quando o assunto não é trabalho. Olha, uma das principais motivações que eu tenho, né, é estar com a família. Eu sou uma pessoa muito de família, de estar em casa com a minha esposa, com meus filhos, né, com meus pais, com meus irmãos, meus amigos, né, família, né. É uma coisa que me motiva bastante. Sou uma pessoa muito família. Isso é uma característica minha, né. Obviamente, claro que eu gosto de viajar, gosto de fazer outras coisas, praticar esportes, né, mas estar com a família é uma coisa que me motiva bastante. Então, e dá um bastante significado. Então já conta pra gente, falou de esporte, quero saber o que o Serginho pratica. Olha, no momento, não muita Honestidade, coisa. Honestidade, né? Como eu tenho assim, eu gosto muito de praticar esporte, né?
Há anos atrás era muito mais a bike. Hoje, um pouco menos a bike, né? Mas faço musculação, faço alguns processos aí dentro da academia, né? Legal. Bicicleta ergométrica, principalmente, né? Se eu gosto de bike, né? Tá certo. É uma bike, mas um pouquinho Tá diferente, né? Mas pratico sim esportes. Que legal. Até por uma questão de saúde, bem-estar, qualidade de vida, né? Importante. Com certeza, eu tenho uma regra muito boa, sou bem regrado nisso. Que bom. E, Serginho, música, lugar, existe alguma coisa que te ajuda quando tu precisa ter uma grande ideia? Olha, uma música específica eu tenho várias, né? Eu sou muito embalado pela melodia das músicas, né? Principalmente as músicas dos anos de 1970, 80, 90, né? Bandas que eu sou muito fã, né? Por exemplo, Queen, AC/DC, são músicas assim que me embalam bastante, assim, nos pensamentos, naquilo que a gente vai sonhando, naquilo que a gente precisa ser, na medida do possível, aqui dentro da cooperativa, né? E é necessário também, né? No processo criativo. E na tua rotina tem algum ritual que tu não abre mão? Olha, assim, rituais, né? Vou falar quando eu venho de manhã cedo para trabalho, se despedir da família, desejar um bom dia, né? Falar um pouquinho com meus filhos antes deles irem para a escola. Esse é um ritual que eu não abro mão. E filmes, série, livros, como é que tá isso? Tem alguma dica que tu pode compartilhar com a equipe, com as pessoas que estão nos assistindo? Olha, eu não tenho uma dica bem específica, assim, mas eu sou uma pessoa muito eclética. Eu gosto de filmes. Daí de volta, né? Parece que é uma coisa que me persegue, né? Década de 80, 90, 2000 são os preferidos. Tá bom. E alguns repetidos até mais de 10 vezes, tá? Claro, com um espaçamento de tempo adequado para isso, né? A gente pode contar um título, assim, de curiosidade? Pode ser, De Volta para o Futuro. Tá. Por exemplo, né? É um filme clássico. que eu gosto bastante, né? Tem toda a saga do Exterminador do Futuro, tem do Rambo, tem um monte de coisa. Legal. Um monte de coisa. E outros filmes em geral. Esqueceram de Mim, por exemplo. Bem no clima de Natal agora. Clima de Natal. Curtindo a Vida Adoidado. O Ferris Bueller. Esse é top também. Que legal. Que bacana. Mais alguma dica para compartilhar com o pessoal que está assistindo? Vai com esses ali que tu tá bem servido, tá? Pelo menos a minha opinião. E agora só pra gente voltar um pouquinho, né? A gente sabe que assumir uma diretoria, né? Um cargo novo, uma cadeira nova dentro da cooperativa, inclusive. Eu queria que você trouxesse um pouquinho de como é que estão as suas expectativas para esse momento, né? O que se espera para essa mudança tão importante, tão relevante que está acontecendo, né? Eu falei um pouquinho agora há pouco que expansão tá no sangue do Serginho, né? Um pouquinho de quem ele é. Mas eu queria que tu trouxesse um pouquinho como é que tá a tua visão sobre esse novo momento também. Talvez o maior desafio que eu estou vivendo hoje, eu vou dizer 2, né? Mas esse para mim é o maior. É conviver com essas expectativas. Tanto as minhas expectativas, como as expectativas da cooperativa das pessoas, né? Que me abordam, que conversam, que têm até curiosidade em saber, né? Então esse é o principal desafio com essas expectativas. Obviamente são vários os desafios, né? Um deles é que eu estou mudando um pouco de área na cooperativa, né? Claro que eu vou ficar muito ligado com a parte comercial, com a parte operacional, né? Resposta, atendimento, né? Mas querendo ou não, eu tenho hoje um processo também administrativo, de planejamento, de projeto, né? Então esse é o segundo desafio, né? Mas olhando, Aline, para a questão da expansão, né? A cooperativa, nos seus 74 anos, ela fez muita coisa e está bem consolidada, principalmente aqui em Santa Catarina, onde atua já desde 1951, e aí, em meados de 2018, 2019, no Paraná, que ela vem também se consolidando, né? E ela tem muito o que fazer, né? Não só aqui no sul do Brasil, né? Mas quem sabe no Brasil todo e o futuro... No mundo, quem dirá. No mundo, né? Quem sabe, né? Vamos amanhã ver como é que fica a legislação e as oportunidades, né? Sabemos que temos, né, uma série de sempre, coisas né? que... Por que eu falo isso, né? Porque a cooperativa tem muito para entregar para a sociedade. Sem dúvida. Né? Para o cooperado e para a comunidade, né? Então a gente sabe que ela pode crescer muito mais, mas tem que ser um processo todo planejado, né? Orquestrado, e aí a gente entra com esse processo de expansão que ele ajuda muito nisso. Então esse processo está sendo desenhado junto com as equipes, com as áreas, postos de atendimento, também com a Central Ailos, né? Para a gente fazer os planejamentos, as construções para que a gente tenha suporte para crescer, né? Então essa questão principalmente hoje no formato presencial, que as coisas estão mudando, mas também em âmbito digital também, que é importante, né? Ótimo.
gente tá chegando no fim, mas como a gente começou com um desafio, vamos terminar com um desafio também? Vamos lá, vou topar. Então vamos. Se o Serginho pudesse se descrever numa única palavra, qual seria essa palavra? Realizar. Eu gosto de entender como as coisas funcionam. Eu falei inicialmente que eu gosto de contribuir, né, de deixar um legado, de fazer alguma coisa para alguém. E a partir disso, a partir do momento que eu entendo que eu tenho essa habilidade, que eu tenho esse dom, que eu tenho esse talento e eu consigo enxergar que é bom, eu quero fazer e quero realizar para mim e também para os outros. Serginho, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, é um enorme prazer falar contigo e falar um pouquinho de mim. Que legal. Então é isso, pessoal, né? Mais um ViaCast chegando ao fim. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Mas calma, que esse ainda não é o fim da nossa temporada de 2025 do ViaCast. No dia 30 de dezembro, fechamos um ano com um especial com o nosso querido Vanildo, que compartilhará um pouquinho do que vem pela frente e a nova atuação do Sistema AILOS. Te espero lá!